queridos irmãos, de novo, para mim é uma alegria estar aqui com vocês. E eu quero dizer para vocês, eu cheguei atrasado, estava tudo certo, mas o meu dia passou mal, E estava com falta de respirar, dor no peito, e eu fui com meu filho Paulo levar ele no hospital, deixei ele lá e vim para cá. E a gente já vai pedir a vocês que orem por ele, tá bom? Não é cristiano, eu não sei o que está acontecendo, mas está no nome do Senhor, sua saída todas as vezes, tá bom? E a gente vai trocando lá. Então o texto é o perigo da mistura, que é o título do nosso sermão, e o texto foi esse que nós lemos no livro de Mateus, capítulo 7, o verso 13 e o verso 14, onde o Senhor Jesus ele diz que é para entrar pela porta estreita, que esta porta, porque a porta larga é a porta espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. Prestem atenção, às vezes a palavra de Deus ela é cheia de detalhes, e aqui a gente tem um detalhe, essa palavra são poucos os que acertam com ela, no caso a porta estreita. Eu gostaria que os irmãos agora fossem para o livro de Lucas. Lucas, capítulo. Deixa eu pegar aqui. Vamos falar Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, do verso 22 e o verso 30. É a mesma leitura, tá? Só que de uma maneira mais clara, Passava Jesus, Lucas capítulo 13, do verso 22 ao verso 30. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do outro lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavam em nossas ruas. Mas eles vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticai iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vides no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas. Mas vós lançais fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há muitos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Tá bom? Então, eu vou começar do último para trás, para a gente. Aqui, quando ele fala, haverá no verso 28, ele diz: haverá choro e ranger de dentes. Aqui ele está falando diretamente, logicamente, de todo o texto, Nós temos que analisar o texto, para quem foi escrito, por quem, quando, em que momento. E neste momento, aqui ele está falando ao povo de Israel. Tá bom? Ele está falando ao povo de Israel, porque o povo de Israel não aceitava como Messias. Nós já estudamos sobre isso, vocês já sabem sobre isso, toda essa temática. O povo de Israel não aceitava Jesus como o Messias. E Jesus, então, ele diz assim: olha, naquele dia haverá choro e ranger de dentes, quando vocês, Jesus falando para eles, quando vocês, que eu estou falando aqui com vocês, quando vocês virem o reino de Deus, ou no reino de Deus, que é a palavra para dizer, quando vocês virem
ao reino de Deus. Aqui ele está falando que o povo de Israel, logo depois, quando Jesus ele vai para o céu lá, quando Estevão morre, ali o povo de Israel ele pede a preeminência, ele pede a preferência como povo de Deus, tá? Ele pede essa preferência. Então Deus aqui, Jesus no caso aqui, ele está falando assim: olha, outros virão e ocuparão os seus lugares, virão outras pessoas. Se vocês não aceitam, virão outras pessoas que vão ocupar o lugar de vocês. E aí ele diz: contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros a ser últimos, né? Neste caso ele está se referindo a nós, né? Os gentios, né? Lá os gentios mesmo, quando ele falou que virão do ocidente, do norte, do sul, ele estava se referindo aos gentios. Mas por quê? Porque o povo de Israel ele foi chamado primeiro para aceitar a Cristo Jesus, para pregar às nações circunvizinhas, para ser testemunho de Deus na face da terra. Então foi o primeiro povo escolhido. Já os povos gentios, eles eram os últimos. Mas na temática da aceitação de Cristo Jesus e o reino de Deus, o povo gentil aceitou primeiro, e o povo judeu, ele, em último caso, ele será, no caso aqui do estudo, ele será o último, eles serão os últimos a aceitarem a Jesus como seu Salvador pessoal. Porque até hoje ainda toda esta temática, né, que eles não aceitaram a Jesus como Salvador, como Messias. Tá bom? Então, resolvida esta parte, agora a gente vai para ali mais conclusão do curso. Quando eu era criança, lá em meados de 1979, parece que é longe, mas não é tão longe, né? Eu estava com 10 anos e chegou uma pessoa, um pastor adventista do sétimo dia na minha cidade. Nós não tínhamos igreja lá. A única igreja que tinha evangélica, na verdade não era, tinha uma que era uma Assembleia de Deus, Ministério de Belém, e estava começando a evangelizar na cidade a Igreja Batista. E nessa época, então chegou um pastor adventista e ele começou então a pregar na cidade. E dentre as primeiras pessoas que aceitaram o Evangelho, quando ele começou a pregar, foram 7 jovens. Né? E dentre esses 7 jovens estava eu, uma criança de 10 anos de idade. Aí eu cheguei para o meu pai e minha mãe, que eram católicos mesmo assim, muito católicos mesmo, praticantes mesmo. E eu cheguei para eles e falei assim: mãe, pai, eu quero seguir nessa igreja comigo. E pasmem vocês, eu não sei se eu já falei para vocês, que lá na minha casa, como meus pais eles eram muito católicos mesmo, praticantes, todos os meus irmãos acima de mim e abaixo, todos eles eram batizados, crismados e consagrados. E eu nunca fui nenhuma dessas coisas. Eu nunca fui batizado, eu nunca fui crismado, muito menos consagrado. Para falar a verdade para vocês, ou uma informação, eu estava já com uns 8 anos de idade, mais ou menos. Minha mãe me colocou lá no estudo da Crisma. E eu fui fazer o estudo da Crisma porque aventurou-se uma pessoa a me batizar, né? E aí eu fui fazer o catecismo, só que tinha que pagar o livrinho do catecismo. E aí minha mãe me deu o dinheiro para eu pagar a professora do catecismo, que eles iam comprar o livrinho. Só que eu não comprei, figurinha para aqueles gibizinhos. Vocês lembram que antigamente tinha um gibizinho que a gente colava para ganhar coisa de geladeira, não sei, e nunca completava, né? Nunca completava aquele. E eu comprei o dinheiro, eu comprei figurinha. Só que na hora de entregar o dinheiro, fez uma embolada de criança, eram umas 40 crianças, deu aquela embolada, todo mundo entregando, ela não sabia que eu tinha entregado. Aí eu falei, eu entreguei.
Quando chegou no dia, lá mais na frente, quando ela foi contar, ela falou assim, ó, está faltando um dinheiro aqui. Eu sabia que era meu, mas eu fiquei quieto, eu entreguei quem quiser que você vive aí, né? Mas eu entreguei o meu. Aí ela falou assim, olha, é o seguinte, vocês vão fazer a crise, mas no dia, quando vocês vão tomar a hóstia, quem não entregou, a hóstia vai virar sangue na boca. E eu vou descobrir que foi da minha casa. Estou me esperando até hoje. Eu não fui. Estão esperando até hoje, eu não fui. Então eu não fui batizado, não fui crismado, não fui consagrado na igreja. Propósito de Deus para mim. E os meus pais, então eu cheguei e falei para o meu pai. E disse, pai, eu não quero, mãe, eu quero seguir aqui e tal. Meu pai chamou o pastor e falou, ó, o menino ele quer seguir a religião. E o que você... Como que é a religião? Eu quero que você me explique por quê. Porque aqui em casa a gente segue a religião. E se ele quer seguir essa religião, eu quero saber como que é para ele poder seguir a religião que ele quer seguir agora. E aí meu pai olhou para mim, depois quando ele explicou todas essas coisas, meu pai chegou e falou assim, é isso que você quer? 10 anos de idade. Você tem certeza que é isso que você quer? Eu falei, é isso que eu quero. Ele falou, sei lá. Eu lembro que, eu não lembro o dia, mas foi uma tarde de novembro, eu me batizei, então, na verdade eu ainda não tinha 10 anos, eu estava de 9 para 10 anos. Eu me batizei em uma tarde de novembro, no sábado, numa tarde de novembro, de 1979, com a glória do Senhor Jesus. Aí, toda essa história para falar uma coisa. Minha mãe comprou um quadro, não sei quem é mais antigo, aí lembra. Minha mãe comprou um quadro, e esse quadro ele era mais ou menos do tamanho dessa caixa aí, à frente dessa caixa. E nesse quadro tinha assim, porta estreita e porta larga, uma portona e uma portinha bem estreita. E tinha um caminho estreitinho e um caminho largo. E ele ia subindo. E ali tinha vários versículos bíblicos, tal, tanto do caminho estreito, tanto do caminho largo. E ele tinha esse quadro, inclusive esse quadro está na minha casa, lá no Espírito Santo. Esse quadro está até hoje lá na parede, lá na nossa casa, lá no Espírito Santo. E minha mãe me deu esse quadro. Só que eu vi aquilo ali, eu não entendia isso. Eu não entendia. E mais tarde, então, eu ia compreender qual era a mensagem que tinha naquele quadro. Era uma mensagem de escolha, né? Como o Senhor diz, né, lá no verso de Mateus, esforçai-vos, lutai-vos, né? Em algumas traduções diz porfiai, né? Por entrar pela porta estreita, né? Nós temos que nos esforçar, porque não é fácil, não é fácil. Se fosse fácil seguir a Cristo Jesus, todo mundo queria. Estava cheio. Às vezes as pessoas até querem, mas não querem abandonar as coisas que o mundo oferece. Então, preferem caminhar no caminho largo e continuar no caminho largo. E é interessante que lá naquele quadro havia pontos, caminhos que ligavam o caminho estreito ao caminho largo e o caminho largo ao caminho estreito. Por quê? Porque nesta nossa caminhada, né, eu digo nós que somos discípulos de Cristo Jesus. Nessa nossa caminhada tem muita gente que às vezes abandona o caminho estreito e passa por caminho largo. E do mesmo modo tem muita gente que estava no caminho largo e que veio no caminho estreito. Não é isso? Então lá tinha esses caminhos. E esta linha, né, embora lá era retratada por umas pontes, alguns caminhos, mas isso é uma linha tênue. Esses dois caminhos são caminhos paralelos. Essa caminhada ela é paralela, só que lá no final de tudo, ela, logicamente, ela toma uma outra direção. Né? Ela toma uma outra direção, porque quem manteve fiel, quem for perseverante até o fim, vai subir com Jesus para as nações eternas.
vai morrendo do lado de fogo e enxofre. A palavra é assim, parece duro, mas a palavra é desse jeito. E tudo é escolha nossa. E aí então, por que às vezes nós tomamos esta decisão de mudar de caminho? Se nós temos a certeza que este caminho é o caminho certo, é o caminho que conduz para a vida eterna, porque muitas vezes nós mudamos. Às vezes nós mudamos sem sair do caminho. Vocês não entenderam. Ou melhor, na verdade estamos fora do caminho estreito, achando que estamos no caminho largo. Vocês não entendem também, parece complicado, mas não é. Então, quando Jesus ele chegou para Pedro, ele disse assim: Pedro, é o seguinte, você me ama? Ele falou: eu amo você. Ele falou assim: olha, você quais os seus poucos? E Jesus de novo pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Ele falou: Senhor, eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus então faz essas perguntas para Pedro e diz: cabe a nós, liderança da igreja. Deus nos deu a nós um privilégio, mas também uma responsabilidade muito grande de apresentar a ovelha do Senhor. Isso é uma responsabilidade muito grande. Responsabilidade esta que a própria palavra do Senhor ela fala assim: ai dos pastores, se não ensinarem, se não conduzirem as minhas ovelhas nos caminhos corretos. Ai de vocês, pastores, ai de vocês que ensinam. E isso não é só para nós que temos a incumbência de cuidar do retiro do Senhor, do rebanho do Senhor. Mas como nós imaginamos também, quando lá dentro de nossa casa, nós somos a autoridade, os sacerdotes do Senhor, para educar a nossa família nos caminhos do Senhor, nós também não podemos fugir desta responsabilidade. E às vezes, o que acontece? Acontece que às vezes a igreja, que nós, para não perdermos popularidade, para nós não perdermos membros, para nós não perdermos, não ficarmos como uma pessoa chata dentro de casa, para os filhos, para a esposa, para o esposo, para o pai, seja para quem for. Às vezes nós fazemos concessões. E aí que está o perigo. Nós não devemos fazer concessões. Porque quando nós acostumamos as nossas vidas a fazer concessões, aí o que acontece? Isso vira uma regra, ou melhor, não vira uma regra, mas vira um hábito na nossa vida. Tudo a gente vai fazendo concessões, tá? E cabe a nós, dirigentes, pastores, anciãos, presbíteros, seja quem for, o pai, a mãe, alguém que é responsável por alguém, seguir a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, e é desse jeito que a gente tem que viver. A palavra de Deus, ela não nos dá, em nenhum momento, ela nos autoriza a arrumar meios, condições para vivermos segundo a nossa vontade, segundo o nosso entendimento. E é aí que está o problema de muitas vezes as pessoas quererem, até achar legal, até achar bonito. Uma vez eu falei aqui para vocês que está na moda, ser evangélico. Está na moda ser evangélico, mas não está na moda pessoas entregarem a vida a Jesus e deixar que Cristo Jesus reja ou conduza a sua vida conforme a vontade. As pessoas não querem isso, sabe? As pessoas querem viver conforme as conveniências, Então, se uma igreja, existem determinadas igrejas que elas
eu quero falar com aquele moço que está pregando lá. E aí ele pegou e falou assim, não, mas não pode, ele está pregando, eu quero falar com ele agora. Falar para ele que eu quero falar com ele agora. O diácono, muito pressionado pelaquela pessoa, ele chegou, foi lá no pastor e falou assim, pastor, está vendo aquela moça lá? Ela quer falar com o senhor. Ele falou, fala para ela ir para a sala pastoral que eu já estou indo falar com ela. Aí ela foi para a sala pastoral, ele foi e o diácono estava lá com ele, 2 diáconos estavam com ela. E aí quando chegou ela falou assim, olha, é o seguinte, o aluguel da casa está atrasado e você não pagou. Ele falou assim, olha, eu estou sem dinheiro agora, mas nós vamos passar a oferta, assim, você fica assim que sair o dinheiro da oferta, eu te dou o dinheiro para você pagar o aluguel. Aí o que aconteceu? Quando ele falou isso, os diáconos ficaram assim, olha, ele voltou para o púlpito e continuou a pregar. Quando terminou, ele foi lá, deu dinheiro para a moça foi embora. Só que até então ninguém sabia que era isso, só deu um spoiler para vocês. Aí o que aconteceu nesse fato? O diácono falou, peraí, mas tem coisa errada aqui. O senhor não vai explicar nada? O senhor tirou dinheiro para salvar das ofertas e deu para aquela moça. O senhor não vai explicar nada para a gente? Ele falou, eu não tenho nada para explicar. Eu sou o pastor dessa igreja, não tenho nada para explicar. Ele falou, não, tem sim. Aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, terça-feira, eu acho que é terça-feira, que é culto doutrinário, nós vamos fechar a porta e falar para todo mundo que é para mim. Aí eles foram, fecharam as portas da igreja, foi todo mundo para lá e falou assim, olha, é o seguinte, eu sou um rapaz solteiro, eu tenho um caso com aquela moça, eu mantenho ela, tenho uma casa, ela mora comigo, ela é prostituta, e eu tenho um caso com ela. E é desse jeito. Se vocês quiserem, é desse jeito. Se vocês não quiserem, não é. Aí, eles estavam fazendo eles iam ter uma programação. E aí vinha o pastor, que é aquele pastor que passa na televisão, que é presidente lá do Ministério do Belém, que ele passa 20 sábados, se eu não me engano, na televisão. E aí ele veio aqui na igreja deles, aí eles pegaram e falaram para ele, pastor, olha, a situação é essa. E aí ele foi excluído do rol de membro da igreja. Ficou bravo, brigou, etc. e tal. Aí o que aconteceu? Ele falou assim, ele foi no culto, lá na igreja, no dia de quinta-feira. Ele foi no culto de quinta-feira, quando terminou o culto, ele falou assim, olha, que os irmãos estavam saindo, ele falou assim, ó, eu estou abrindo uma igreja em tal lugar, quem quiser ir para lá pode ir. Não precisa mudar, vocês sabem, do meu jeito. Quem quiser ir, vai. O meu amigo que me comprou, ele é pastor também dessa igreja. Ele falou que no primeiro culto que teve lá, tinha 250 pessoas. Por quê? Você não precisa mudar. Você pode continuar do jeito que você está. E hoje em dia é assim, a pessoa está numa igreja, se aqui não está bom, eu vou procurar aonde está bom. Aonde que as coisas, eu vou me adaptando com os meus pecados, com os meus maus hábitos, eu vou me adaptando. A igreja é assim. Não há igreja. Tem muitas igrejas que são assim. E nós, como líderes, nós temos essa responsabilidade de cuidar da igreja, de trazer uma mensagem para a igreja, o assim diz ao Senhor, como o Senhor assim o diz. Doa a quem doer. Doa a quem doer. Não temos mais tempo de ficar alisando ninguém. Sabe? A palavra do Senhor, ela é certeira. Ela não, de novo, digo eu, ela não dá margem para nós abrirmos condições para que este ou aquele fique. Por quê? Porque o propósito da mensagem da palavra de Deus não é visar entreter ninguém. E hoje em dia, o que as pessoas querem? Entretenimento. As pessoas querem show na igreja. As pessoas querem cantores famosos, pregadores famosos. Se não vier, a igreja fica vazia. As pessoas querem entretenimento. Mas o propósito da mensagem de Deus não é para entreter. Não visa entretenimento. A mensagem de Deus
pregar uma mensagem que visa entreter. Não é propósito da igreja entreter lobos, porque infelizmente dentro da igreja existem muitos lobos vestidos de ovelha, fingindo que é ovelha. Está cheio disso dentro da igreja. E não tem um propósito, mas o propósito é alimentar as ovelhas. Este é o propósito da mensagem. Este é o propósito da palavra de Deus. Alimentar as ovelhas. E acontece que, às vezes, os modelos, sabe? Os modelos a serem seguidos, lembrando vocês que Cristo é o nosso modelo. Mas eu preguei um tempo atrás para vocês, mas nós também devemos ser modelos, sim. Nós devemos ser modelos lá fora. Nós não devemos ser modelo na faculdade. Nós devemos ser modelo no meio de nossos familiares. Nós devemos ser modelo, sim, porque as pessoas precisam saber o que aconteceu na sua vida, por que você é diferente. Olha, quando eu encontrei Cristo Jesus e Ele modificou a minha vida, para que as pessoas elas sintam essa vontade, esse desejo de conhecer esse Cristo que transformou a sua vida. Por isso, nós devemos sim ser modelos. Mas acontece que os modelos também estão perdidos. A liderança muitas vezes está perdida. Ela não sabe para onde ir. Ela não sabe para onde caminhar. Porque muitas vezes, tanto nós como líderes, mas também como líderes espirituais em casa, como pais, nós não sabemos para onde nós vamos e muito menos conduzir quem nós estamos levando. E às vezes parece que é cego conduzido certo. Sabe, enxergamos, mas não compreendemos, não entendemos o que nós vemos. Sabe, não é nem o que nós ouvimos, mas o que nós vemos. Sabe? E aí, as pessoas com isso, as pessoas elas perderam o sentido da volta de Cristo Jesus. As pessoas elas acham que a presença da volta de Jesus a elas estão anuviada. Parece que é uma coisa distante, é uma coisa longe, mas não é, meus irmãos. Mas não é. Esta semana, terça-feira agora, a nossa irmã Zenaide, lá da igreja do Monte Belo, passou mal de manhã, aí foi para o hospital e o médico falou assim para ela, falou assim, olha, se a senhora continuar melhorando desse jeito, amanhã a senhora já vai embora. Quando foi 6 horas da tarde, ela veio a falecer. Sabe? A nossa vida, ela é um sopro. A nossa vida, ela é desse jeito. Então, a volta, a presença da volta de Jesus, ela não pode ser apagada da nossa lembrança. Sabe, Jerusalém, ela não pode sair da nossa visão. Nós temos que caminhar com o olhar em Jerusalém, que é para onde nós estamos indo. Só o que tem acontecido? Tem acontecido que muitas vezes você pergunta para alguém, e isso foi feito uma pesquisa recente. Foi feita uma pesquisa e as pessoas, a pergunta era, quanto tempo você acha que Jesus vai demorar para vir? Algumas pessoas falam, daqui a 30 anos, daqui a 50, daqui a 100 anos, 200 anos. E muitos disseram que Jesus não vai? Jesus não vai voltar, ele não voltou até hoje. E ainda teve gente que falou gracinha. Se ele não veio até hoje, para que ele ia voltar? Se eu morasse no céu, para que eu vim aqui? Né? Para que eu vim? Então, acontece esse tipo de coisa. Mas a palavra de Deus, ela diz que nós precisamos ser diferentes. Mas parece que nós estamos cansados de ser diferentes. A palavra do Senhor, ele diz assim, olha, sede
santa, um povo escolhido de Deus. Mas nós temos que ser diferentes. Mas o que está acontecendo? O mundo está entrando na igreja. Nós estamos permitindo. O mundo está entrando dentro da nossa casa. Porque nós estamos permitindo. Nós estamos permitindo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus, Ele está à porta. Jesus está à porta. Mas acontece que enquanto Jesus, Ele se aproxima a um empobrecimento de esclarecimento, um empobrecimento de entendimento da palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque nós não tiramos ou não estamos tirando tanto tempo para estudar a palavra de Deus. Nós não estamos tirando tempo para orar. Nós não estamos tirando tempo para jejuar. Quanto tempo faz que você não jejua? Sabe? Nós estamos perdendo isso. Sabe? Nós estamos perdendo as nossas identidades como cristãos. Por quê? Porque cada dia mais o mundo ele vem trazendo para nós as coisas lá de fora, e essas coisas vão ocupando o nosso tempo, os espaços na nossa vida. E acontece que muitas vezes nós vivemos uma vida fazendo suposições, e nós não estamos aqui para fazer suposições, porque a palavra de Deus não é uma palavra de suposições, a palavra de Deus é uma palavra de certeza. É uma palavra de certeza, fiel e digna de toda aceitação, é a palavra do Senhor. Então, nós não estamos aqui, meus irmãos, para fazer declarações, mas nós estamos aqui para declarar verdades absolutas. E aonde estão as verdades absolutas? Aqui na palavra de Deus. É isso que nós temos que declarar. Verdades essas que faz com que as pessoas escolham entre a vida e a morte. É o que nós temos que fazer. Agora, o perigo de achar que o caminho do céu é muito estreito. O caminho do céu é muito estreito, é ruim de andar. E é ruim andar apertado, não é? É ruim. É ruim andar por um caminho estreito, é ruim. Hoje nós fomos fazer trabalho missionário ali em cima no Romano, aqui embaixo do Fiorello. E aí eu entrei assim, estava entregando os livros, eu entrei assim, aí eu vi uma vielinha assim, mas um caminhozinho que dá 2 pessoas. Não cabem 2 pessoas, é uma, a outra tem que esperar a outra passar para poder. Eu falei, ué, mas... Aí eu olhei e falei, olha a gente aqui. E eu fui entrando, e é bem longe, deve ter uns 100 metros de ruína de viela, sabe? Mas, meus amigos, o perigo para quem acha que o caminho do céu, o caminho estreito, é ruim de caminhar, sabe quem é? Quem acha? O ímpio. Para o ímpio é difícil. Para o ímpio é difícil caminhar no caminho estreito. Sabe? Mas não é difícil. Não é. E isso traz um perigo muito grande para a igreja. Qual é o perigo? De novo, achar que o caminho do céu é muito estreito. Eu quero ir para o céu, mas eu quero ir do meu jeito. Eu quero ir do meu modo. Eu quero ir para o céu através das minhas próprias justiças. Eu não quero que Deus me modifique, eu não quero modificar, eu não quero permitir ao Espírito Santo a fazer as mudanças necessárias na minha vida. Não, é do meu jeito. Aí, meus queridos, eu sinto muito. O Senhor Jesus vai chegar para você e falar assim: eu não vos conheço. E aí você vai falar para ele: mas como que o Senhor não me conhece?
conhecer se não há comunhão? Como que Ele vai me conhecer se eu troco Ele por outras coisas? Que o tempo que eu tenho que estar orando, o tempo que eu tenho que estar lendo, eu estou de madrugada no celular. O tempo, ao invés de orar, eu estou de madrugada no celular. Eu estou assistindo filme. Olha, gente, tudo, como que o pensador disse, o sábio disse, tudo ao seu tempo. Tudo ao seu tempo. Temos que ter lazer, lógico, sim, que temos que ter lazer. Sabe? Mas existe um momento. Tem o pastor Edson Agostinho, ele falou que um dia ele estava, eu já estou terminando, tá? Ele teve aquela impressão, você precisa orar, só que estava passando o jogo da seleção. Ele falou, não, eu não vou orar agora, porque está passando o jogo, eu vou assistir. Aí de novo a impressão, você tem que orar. E aí ele falou assim, não, eu não vou orar agora, está passando o jogo. Aí ele disse que quando terminou o jogo, que ele foi orar, aí ele falou assim, agora, não precisa, eu queria do que comigo. Por quê? Nós queremos fazer a nossa vontade. Tá bom? Mas, meus queridos irmãos, misturar, o que é misturar? A palavra misturar é mesclar, combinar ou fundir em uma só massa, de modo que as características individuais desapareçam. Dois elementos, a mistura de dois elementos, aonde eles perdem as suas características individuais em particular e se tornam algo diferente. Nós somos diferentes. Nós devemos continuar sendo diferentes. Não excluir as pessoas lá fora. Embora Deus, a igreja de Deus, ela seja inclusiva, Deus, ele é exclusivo no ato de excluir mesmo. Não no ato de exclusivo, de somente você vai no ato de excluir. Porque se ele não excluísse, o que ele ia dizer? Para aqueles que não entraram pela porta estreita, ele falou assim, não, pode vir. Você viveu sua vida toda do jeito que você quis, pode vir. Mas ele não falou isso. Ele diz assim, eu não vos conheço. Sede santo, porque eu sou santo. Eu sou o Deus que vos santifica. Sabe, meus queridos irmãos? E a palavra, então, ela vem dizendo que o povo lá atrás era um povo separado. Só que as coisas foram entrando dentro da igreja a um ponto de contaminar a igreja. E muitas vezes, quando o pastor, quando o líder, e até mesmo quando o pai e a mãe vai falar com você, você não quer aceitar. O pai e a mãe estão falando, olha, filho, não faz isso, está